Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde, povo de Deus, tudo bem? Como que vocês estão? Só na paz? Meus irmãos, é uma alegria, é uma honra mais uma vez poder estar aqui para compartilhar a palavra de Deus juntamente com vocês, tá bom? Já aproveitando aí a oportunidade, eu peço para que todos os irmãos que estão conectados juntamente com a gente, que você compartilhe esse link para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. E você que já pode apertar aí, tá bom? E se inscrever no nosso canal, faça isso para nos ajudar, para que mais vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Então aperta aí se inscrever e depois também você que pode dar o like aí, ative o sininho e vai ser bênção pura, amém? Estamos aqui e hoje eu tenho a alegria de estar aqui com meu companheiro de ministério, o nosso irmão evangelista Edivaldo. Hoje nós vamos compartilhar aqui da palavra de Deus e nós temos um assunto muito interessante hoje que será compartilhado aqui. Hoje nosso tema é: qual a diferença dos dons e dos frutos do Espírito Santo? Esse vai ser o tema de hoje. Irmão Edivaldo, tudo bem com o senhor? Como que o senhor está? Estou bem, pastor. Graças a Deus eu estou bem. Melhor agora que eu estou aqui junto com o Senhor aqui, participando disto aqui que nunca participei, mas hoje o Senhor me deu essa oportunidade para estar aqui com o Senhor. E estou feliz, conhecendo mais uma parte aqui da família de Jesus, que é o Elvin, né? E o pastor, né? Djavan. E o pastor Djavan. Estou contente e feliz por estar aqui conhecendo essa parte da família de Jesus. É pouquinho, mas é forte. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Foi bem lembrado aqui os agradecimentos aqui também do nosso irmão Edivaldo. Nós temos uma equipe aqui maravilhosa aqui da Rádio Tribulência. Vocês que seguem a rádio pelo Facebook ou pelo Instagram, os irmãos sabem da qualidade que os nossos irmãos têm aqui, é uma bênção. E tudo isso aqui acontece porque por detrás dos bastidores tem uma equipe maravilhosa que faz todo esse trabalho, amém? Então, deixa eu ver quem já está com a gente aqui, deixa eu ver como que está aqui. Por enquanto ainda não entrou ninguém, né? Mas já está o Kelvin, né? Tá com a gente aqui, mas enquanto não vai entrando ninguém, nós vamos dar início ao nosso tema de hoje, porque até então esse programa ele fica gravado e depois durante o dia as pessoas também vão ter acesso, amém? Então nós vamos hoje tratar de um assunto muito importante aqui, porque hoje nós vamos estar falando, irmãos, qual é a diferença dos dons e dos frutos do Espírito Santo. Isso é muito importante a gente falar, porque não há uma mistura, né? É o mesmo Espírito Santo que atua nos dons e nos frutos, porém existe uma diferença muito grande entre os dons e os frutos do Espírito Santo, e é sobre isso que nós vamos falar. Glória a Deus. Né? E por isso que eu trouxe hoje o nosso irmão Edivaldo, que o irmão Edivaldo também gosta muito de falar dos frutos do Espírito Santo. Então nós vamos compartilhar hoje esta palavra falando sobre os dons e os frutos do Espírito Santo. E uma das coisas que eu creio que o nosso irmão Edivaldo vai falar também, que nós compartilhamos já um pouquinho dessa palavra hoje, é que os dons do Espírito Santo vêm de fora e os frutos vêm de dentro, né? Então há uma diferença muito grande, né? Porque os dons vêm de fora e os frutos vêm de dentro, né? Então o que nós vamos aprender hoje? Que os dons é para o ministério, os dons é para o ministério, só que os frutos é para a salvação, né? Então já estou falando aí a diferença que existe entre os dons do fruto, porque os frutos salva e os dons são para o ministério. Então a pessoa que ela tem os dons
mas não tem o fruto, ela não pode ser salva, porque o que salva o crente é os frutos do Espírito Santo. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu já quero ler um versículo aqui que está em Romanos capítulo 8, e o versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, esse versículo de número 1, que está aqui no livro de Romanos, diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, eu posso afirmar que se um cristão, ele está em Cristo, mas ele anda segundo a carne, então ele pode sofrer a condenação. Não é isso, irmão Divaldo? Verdade. Porque o que dá para a gente entender aqui, irmãos? Porque o que salva é uma conduta plena e reta pelos frutos do Espírito Santo e não pela prática da carne. É por isso que aqui está falando que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Que não andam segundo a carne. Então, a gente consegue entender, conforme esse versículo, que se uma pessoa ela está em Cristo, mas ela está andando segundo a carne, essa pessoa pode sofrer a condenação eterna. Amém? Então, o que livra a pessoa da condenação eterna é uma vida reta, é uma vida alinhada e uma vida baseada nos frutos do Espírito Santo. Porque segundo o que está escrito lá em Gálatas capítulo 5, quando a gente fala ali dos frutos da carne, dos frutos do Espírito, nós vamos perceber, irmão Divaldo, que lá no finalzinho da carne, dos desejos da carne, tem lá no finalzinho do versículo, diz assim: e os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quando se fala lá dos pecados que são cometidos na carne, lá está falando que todos aqueles pecados que são praticados, se a pessoa morrer na prática deste pecado, diz que esses tais não herdarão o reino de Deus. Então, o que a gente entende com isso? A gente entende, irmãos, que servir a Deus é uma vida de renúncia. Nós precisamos renunciar ao mundo, né? Como o próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 24, que aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne junto com as suas paixões e concupiscências. Então o apóstolo Paulo está falando que alguém que aceitou Jesus, que crucificou a sua carne com Cristo, as paixões, as concupiscências, os desejos carnais já não tem mais poder sobre a vida dessa pessoa. Então a pessoa que ela anda segundo o Espírito de Deus, ela está crucificada na cruz com Cristo. Amém? Então os desejos não dominam mais aquela pessoa. E é importante aqui a gente observar, não é que a pessoa não tem desejo, viu, irmãos? O fato da pessoa ela aceitar Jesus e ela ter Jesus como Salvador, isso não quer dizer que ela vai perder todos os desejos carnais, não é isso que eu estou falando. O que eu estou afirmando aqui é que quando uma pessoa está em Cristo, ela não dá legalidade para os desejos, ou seja, ela não dá brecha para os desejos, mas a pessoa continua sentindo desejo de pecar, desejo de errar, porém ela não dá legalidade para o pecado, ou seja, ela pode até ter o desejo de pecar, mas ela não cede à tentação. Então é diferente. Então estar crucificado com Cristo é isso, é você estar diante do pecado, você desejar o pecado, mas você optou a não pecar, a não errar. Não é isso, Modivaldo? É verdade, está na Bíblia, está escrito, né? Não fui eu que escrevi a Bíblia, nem também o pastor. O Espírito Santo gastou em torno de 1.600 anos para poder escrever a Bíblia.
E tudo que está escrito foi inspiração do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, isso é muito interessante. Então, o que nós estamos falando hoje é o quê? É a diferença dos dons e do fruto do Espírito Santo. E quando nós falamos aqui dos frutos, isso é muito importante, porque quando nós lemos aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, o versículo 22 e o versículo 23, está escrito assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi: apartar, e direi: apartar de mim, nunca vos conheci. Nunca apartai-vos de mim, todos vós que praticai a iniquidade. Só fazendo uma correção aqui no versículo 23: e então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidades. Então veja só, irmãos, nós estamos falando aqui de pessoas que faziam a obra de Deus e que tinham os dons do Espírito Santo. Então aqui em Mateus capítulo 7 e o versículo 22, Jesus está falando de pessoas que faziam a obra do ministério, pessoas que pregavam, pessoas que faziam parte do altar. Por que não falar de pregadores, pastores, cantores, missionários, pessoas que faziam a obra de Deus? E que o próprio Senhor está falando aqui: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Então Jesus está falando para pessoas que faziam uma obra. Jesus está falando aqui para pessoas que pregavam o Evangelho, que pessoas que expulsavam demônio, que faziam maravilhas, né? Que pessoas que profetizavam, e ele falou: eu nunca vos conheci. Então, se Jesus está falando que ele nunca conheceu aquelas pessoas, Jesus está falando de alguém que não tinha parte com ele. Jesus está falando aqui, Mondival, de pessoas que não tinham comunhão com ele, porque quando você conhece uma pessoa, nós conhecemos uma pessoa quando nós andamos com ela. Um exemplo: eu ando com o irmão Edivaldo. Então, se eu ando com o irmão Edivaldo, eu tenho comunhão com ele. Então, eu vou abrir meu coração para ele, para falar algumas particularidades da minha vida, e ele assim para comigo, porque nós se conhecemos. Só que você vê que aqui Jesus falou o que para eles? Eu nunca vos conheci. Então não havia comunhão entre essas pessoas com Jesus. Elas pregavam, faziam maravilhas, profetizavam, expulsavam demônio, mas não tinha comunhão com Jesus, a ponto de Jesus falar: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, quando Jesus fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, Jesus está falando aqui de pessoas, irmão Divaldo, que viviam na prática do pecado. Importante, pastor, que eu observei aí nessa palavra, hein? Que Jesus não falou com eles assim, ó: não façais mais a obra. Jesus não proibiu eles de fazer a obra, não, sabe? É verdade, não proibiu. Porque o próprio Jesus lá quando aqueles 12 discípulos estavam lá evangelizando, que tinha aquele homem que falava, que estava lá expulsando demônio, pregando a palavra, os discípulos, o que fizeram? Correram até Jesus e falou com Jesus: Jesus, tem um homem lá que não faz parte do nosso grupo, mas está pregando, está evangelizando, está expulsando demônio. E aí, Jesus, o que fazer? Jesus disse: não façais nada, porque aquilo que é por nós não é contra nós. Glória a Deus. Aquilo que é por nós não é contra nós. Deixa ele pregar. Em palavras minhas aí:
conclusão. Deixa ele pregar, deixa ele fazer a obra, entendeu? Naquele dia, ele vai ter uma conversa comigo, entendeu? Sim, verdade. Isso aí eu falando. Lá naquele dia, ele vai ter uma conversa comigo. Eu vou estar lá sentado como um juiz e vou julgar a causa de todo mundo. E aí é a hora que vai entrar essas palavras. Apartai de mim, porque não te conheço. Por quê? Está fazendo a obra sem obediência, né? Fazendo a obra de acordo com o teu coração, que é o que você vê muitos fazer aquilo que sai do coração, né, deles, né? Como Paulo e Silas naquela época, o Espírito Santo impediu de eles seguirem aquela viagem. A Bíblia diz que o Espírito Santo impediu Paulo verdade. E Silas, porque algo estava acontecendo de errado ali dentro do coração de Paulo e Silas. Ou seja, ele não estava fazendo algo que era do coração de Deus, e sim do coração deles. Sim. Amém, irmão? Isso, é isso mesmo. Então, você vê que é o que o irmão de volta está falando. Eles faziam a obra praticando a iniquidade, e em nenhum momento Jesus ele proibiu que eles fizessem a obra. Não. Porque até então a prestação de conta, ela é no juízo final, né? Exatamente. A prestação de conta é no juízo final. Então, Jesus aqui se refere naquele dia, né? Então ele fala naquele dia, né? Naquele dia, se referindo ao dia do juízo, que é o dia da prestação de conta, é que Jesus vai falar para ele que não conhecia ele. Então, Jesus não podia falar agora, ele poderia falar agora, mas por que ele não fala? Porque é importante que o evangelho seja pregado, né? Querendo ou não, até essas pessoas que têm uma vida errada, uma conduta errada, até essas pessoas, de certa forma, contribuem para o reino de Deus. Mesmo elas estão pregando do jeito que está, mas o evangelho tem que ser pregado, porque a palavra diz que se a gente não clamar, as pedras clamarão. Então tem que ter quem pregue. Então o grande dia vai ser o dia do acerto de contas. Então você vê que aqui Jesus falou o quê? Ele frisa bastante aqui no final do versículo 23, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós usamos aqui esse versículo para a gente entender que o dom do Espírito Santo, sem os frutos do Espírito Santo, não tem o poder de salvar uma pessoa. Então a pessoa tem que ter o dom, sim. É importante ter o dom para o ministério, para fazer a obra, para fazer parte do corpo do ministério. É importante para isso. Só que o dom, ele não é a parte principal para a salvação. Então tem que ter o dom e tem que ter também os frutos do Espírito Santo. Amém? Então, quando nós falamos sobre isso, o irmão Divaldo, eu marquei algumas referências aqui, né? Falando sobre a importância, né? A importância também dos dons do Espírito Santo. Mas enquanto isso, eu quero mais uma vez aqui falar com alguns irmãos que já estão com a gente aqui compartilhando. Que Deus abençoe o nosso irmão Renato, Carlos Renato, meu amigo, companheiro. É uma alegria ter irmão com a gente aí, permanece com a gente aí. Compartilha aí o link. Tá também a nossa irmã Kelly. Irmã Kelly, Deus abençoe. Amém. Compartilha o link aí. Tá também com a gente a nossa irmã missionária Miriam Leite, minha amiga em Cristo. Minha irmã, Deus abençoe. Compartilha aí essa live aí, tá bom? É uma alegria ter os irmãos aí com a gente. Amém? E vamos dar continuidade aqui, enquanto isso os irmãos ficam interagindo com a gente aí. Fica com a gente aí, que é uma alegria ter os irmãos aqui com a gente. Então, meus irmãos, veja bem que importância. Os dons do Espírito Santo, ele em si não é o suficiente para salvar, porque o dom do Espírito Santo é para o ministério. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 11, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, ele diz que o Espírito do Senhor, ele repartiu os dons, ou ele delegou os dons para
os ministros, para os servos, né? Para que cada um recebesse o dom do Espírito Santo, e o Espírito Santo fez isso conforme a vontade dele. Então foi o Espírito Santo que repartiu ali os dons e concedeu os dons aos homens. E a finalidade desses dons aqui é o quê? É para a obra do ministério. Então Paulo nos ensina que os dons do Espírito Santo, ele foi dado para o uso ministerial, porque a igreja, ela necessita dos dons do Espírito Santo. Porque quando a gente observa lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, quando o apóstolo Paulo ele nos ensina lá acerca das armaduras de Deus, o apóstolo Paulo ele afirma também que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as potestades que atuam nas regiões celestiais. Então, a igreja, ela enfrenta uma grande batalha contra o mundo espiritual, contra os demônios. E é justamente nessa guerra que nós precisamos exercitar os dons que é nos dado. Então, os dons do Espírito Santo para o ministério é justamente para isso, para que nós tenhamos o dom, para a gente poder guerrear também no mundo espiritual. A gente sabe que tem muitas armaduras ali que Paulo se refere, mas o dom do Espírito Santo também entra nessas armaduras aqui. Por quê? Porque, um exemplo assim, nós temos lá o dom do Espírito Santo, que é um dom que muitas pessoas, irmão Divaldo, não dá valor, mas é um dom muito importante, que é o dom de discernir espíritos. Você vê que, às vezes, as pessoas querem dom de profecia, dom de revelação, as pessoas querem dom de línguas, só que um dos dons mais principal do Espírito Santo é o dom de discernir espírito, ter discernimento de espírito. Por quê? Porque quando nós estamos lutando espiritualmente, quando nós estamos numa batalha, não se referindo só à igreja, mas num culto no lar, ou na rua, em qualquer lugar que a gente está diante de uma batalha espiritual, quando nós temos o dom de discernir espírito, esse dom vai nos dar a capacidade de discernir se aquilo é de Deus e se não é de Deus. Glória a Deus. Então, o dom do Espírito Santo vai nos ajudar a interagir no mundo espiritual. Então, tem muitos dons do Espírito Santo que nos ajudam no mundo espiritual. Como um exemplo, o dom de visão, né? O dom de visão é muito importante. Eu posso testemunhar aqui, esses últimos dias, né? Eu, juntamente com o nosso irmão Divaldo, nós fizemos uma campanha em um lar, né, para ajudar uma família. Fizemos uma campanha e fizemos a campanha de 7 dias, mas nós iniciamos com 3 dias. Quando foi no terceiro dia, aí nós estávamos encerrando a campanha, Deus mostrou para o irmão Divaldo, né, e Deus mostrou uma visão para ele, ele me passou a visão, e ali nós entendemos que Deus falou que era para completar os 7 dias. Nós ia fazer 3, mediante a visão que o irmão teve, nós temos que estender aquele propósito para 7 dias. Por quê? Porque nós estamos lidando com o mundo espiritual. Então, quando nós estamos lidando com o mundo espiritual, nós necessitamos, a igreja de Deus, os servos de Deus, os ministros de Deus, eles necessitam dos dons do Espírito Santo justamente para isso, para a gente interagir no mundo espiritual. Então, o dom de visão é importante, todos os dons é importante, mas um dos dons fundamental para a igreja, que a igreja não busca, que a igreja não pede, talvez não se interesse, é o dom de discernir espírito. O dom de discernimento, né? Não é isso? Porque o dom de discernimento, de discernir os espíritos, ele é fundamental nessa batalha. Então, quando o Espírito Santo, Paulo escreve à igreja de Coríntios que o Espírito Santo estava delegando ali os dons para cada um naquilo que era necessário, é que o Espírito Santo foi dando o dom para cada pessoa, para aquilo que era necessário. É por isso que dentro de um ministério, uma pessoa não faz tudo a mesma coisa. Por quê? Cada uma tem um chamado, cada uma tem um dom. É por isso que quando Paulo começa ali a falar sobre os diáconos, sobre os presbíteros, né? Sobre os pastores,
sobre os bispos, os apóstolos, quando ele começa a dar referência ali daquele corpo ministerial, cada um na sua função. Os diáconos cuidavam da casa do Senhor, né? Os presbíteros ali, eles se dedicavam ao ensino. Os pastores ali, eles pastoreavam, né? Quando a gente já vai para a área do apóstolo, dos bispos, é aqueles que saíam, né? Ali abrindo igrejas, né? Fazendo aquela obra. Então, a gente vê que no ministério é importante isso. Assim como o Espírito Santo, ele delegava os dons para cada um naquilo que era útil, o Espírito Santo faz isso também na hierarquia ministerial. Igual exemplo assim, nós temos hoje, né, uma das funções que nós temos hoje, por exemplo, o evangelista. O evangelista hoje, ele exerce uma função importantíssima dentro da obra de Deus, né? Porque os evangelistas são aqueles que vão pregar, que vão atrás das almas, que faz aquele trabalho árduo, né? Que está sempre no campo, né? Que a gente compara também um pouco o evangelista com o missionário, né? Que tem praticamente a mesma função hoje. Então, é muito importante, meus irmãos, é muito importante a gente entender que os dons do Espírito Santo, ele precisa ter na igreja. Glória a Deus. Não é isso, irmão Divaldo? É verdade. O dom do Espírito Santo é necessário, né? É necessário ter os dons do Espírito Santo na igreja. Mas as pessoas precisam entender que quando se trata da salvação, da nossa salvação em Cristo, só os dons do Espírito Santo não é suficiente. Até então, que o próprio apóstolo Paulo, ele afirma dizendo que a salvação, ela não é pelas obras para que ninguém se glorie. E essas obras podem se relacionar à obra do ministério como a obra de caridade, né? Tanto aquela obra que a pessoa ganhei 200 almas para Jesus, fiz tantas visitas, ou também a obra social, eu dei não sei quantas cestas básicas para as pessoas. Então, quando o apóstolo Paulo fala que as obras não salvam, que ele fala que a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie, é justamente por conta disso. Porque às vezes a pessoa pode ter uma vida na prática do pecado, chegar naquele grande dia, a pessoa falar para Jesus, Senhor, mas o tanto de almas que eu ganhei, olha o tanto de vidas que eu evangelizei, olha o tanto de cesta básica que eu doei. Então isso para a salvação pouco importa. O apóstolo Paulo falou que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas a salvação, ela vem pela graça de Deus. Exatamente. A salvação, ela vem pela graça de Deus. Então, essa graça de Deus, ela é também condicionada à obediência do Evangelho, né? Então, quando a gente pega ali pessoas que talvez não tiveram ali sucesso na vida ministerial, não foi de repente um grande pregador, um grande pastor, um grande conferencista, mas se foi uma pessoa que teve uma vida com Deus, uma vida ali na obediência à palavra de Deus, ela vai ser salva. Tem até uma frase, irmão Divaldo, que um pastor amigo meu ele usa, que ele diz assim, que Deus não está em busca de um grande pregador. Isso. Deus está em busca de um grande homem. E existe uma diferença muito grande de um grande pregador para um grande homem. O que acontece? Um grande homem, ele às vezes pode ser um grande pregador, mas muitas das vezes um grande pregador não pode ser um grande homem. Exatamente. Então tem muita diferença, porque quando a gente usamos essa frase que eu peguei de um pastor amigo meu, que de um grande homem, está se tratando de um grande homem em questão de caráter, né? Um bom pai, um bom cidadão, um bom funcionário. Está se falando de uma conduta de um homem de Deus. Então, quando a gente usa essa expressão que Deus está em busca de um grande homem e não de um grande pregador, justamente por conta disso. Porque nem um grande pregador, às vezes é um grande homem. Às vezes a pessoa prega bem, a pessoa tem um bom ministério, a pessoa às vezes pode ser famosa, aquilo é um grande pregador, mas às vezes não é um grande homem. Então, se for para Deus escolher entre um grande pregador e um grande homem,
Quem você acha que Deus vai escolher, irmão O Divaldo? grande homem, que esse grande homem ele já está dotado de tudo, ele já vem desde a obediência, né? Que para ele ser grande, ele tem que ser obediente, tem que começar da obediência, entendeu? Glória a Deus. Tem que começar da obediência. O que Samuel falou com Saul? É melhor obedecer do Melhor que... obedecer do que sacrificar, Saul. Então, o que eu entendo com isso? Para você ser grande, primeiro você tem que começar a obedecer. Ir lá embaixo, obedecer e subindo até chegar a ser um grande homem. Sabe? O quanto que o grande pregador... Às vezes não é um grande homem. Não é um grande homem. Não é um grande Hoje homem. nós temos aí grandes mesmo. Animador de auditório, como você sabe disso aí. Né? É verdade. Animador de Isso auditório. mesmo. É verdade. E chega, pula, faz tudo aqui, mas você vai ver a vida dele tá É verdade. toda derrotada. Ou seja, é um grande pregador, mas às vezes não é um grande homem. Um grande homem, exatamente. Porque falta essas qualidades. Desde Falta a essa primeira. qualidade. Assim, É que é a verdade. obediência que Deus mais quer de nós. E é uma das dificuldades hoje, Mondivaldo, que nós temos na nossa igreja. Porque às vezes nós queremos dar valor a um grande pregador e não que não mereça valor. A gente temos que dar valor. Só que nós temos que conhecer também a vida do grande pregador. Exatamente. Nós temos que conhecer a conduta dele, porque às vezes nós não conhecemos a conduta. Quando eu falar conduta, eu falo conduta fora das quatro paredes, né? Não na igreja, mas o dia a dia, como ele procede na sociedade, No geral, como né? ele é na família, no geral. E às vezes nós não conhecemos a conduta desses grandes pregadores e a gente acaba dando muita credibilidade e honra para esse pregador e às vezes a gente estamos desonrando o irmão que está do nosso lado o tempo inteiro. Exatamente. Ou seja, um irmão que está do nosso lado ao tempo inteiro, que merece ali ser honrado, porque é um grande homem, não é às vezes um grande pregador, mas é um grande homem, só que a gente não honra, porque as nossas igrejas estão acostumadas ao quê? A gente só honrar grandes pregadores. Então, exatamente. a gente temos que honrar sim grandes pregadores, mas desde que a gente conheça a atitude e o convívio desse pregador. Conhece o histórico dele, né? Isso, o histórico desse, para os irmãos entenderem, porque não é que a gente estamos fazendo aqui uma crítica de grandes pregadores, porque também eu sou pregador também, prego em muitos ministérios, e quem não é que não quer ser honrado, né? Mas o que a gente está dizendo é o quê, irmãos? É que às vezes as pessoas se esquecem que ser só um grande pregador não é suficiente para Deus. Né? Nós temos que ter os frutos do Espírito Santo e temos que ter uma conduta como cristão. Então, quando o apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 11, ele está falando sobre isso, que o Espírito Santo, ele reparte ali ele reparte ali os dons, né? Concede os dons a cada um naquilo que for útil. Então o Espírito Santo, conhecendo ali a capacidade ministerial de cada pessoa, ele vai delegar aquele dom, vai abençoar aquela pessoa com aquele dom para a pessoa fazer a obra do ministério. Então o dom do Espírito Santo é essencial na igreja. A igreja, ela tem a necessidade do dom do Espírito Santo, né? A igreja, ela precisa do dom do Espírito Santo, ela carece do dom do Espírito Santo, né? Porque é justamente aquilo que eu falei, a igreja, ela lidar com uma guerra espiritual, né? Que é uma guerra diária, e se o crente viver o tempo inteiro na carne, sem ter a sensibilidade, sem ter aquela, como que eu posso dizer, aquela sensibilidade espiritual de entender o mundo espiritual, ele vai ter dificuldade. Porque tem coisas que acontecem no mundo espiritual e tem coisas que acontecem no mundo físico, né? Então isso acontece muito, mas se a pessoa não tiver o discernimento para entender aquilo que é espírito e aquilo que é carne, a pessoa vai ter dificuldade. E no mundo espiritual, porque no mundo espiritual tem coisas que é espiritual, mas tem coisas que não é espiritual, tem coisas que é físico, né? Tem coisas que é físico. Tem um testemunho que eu conto, que uma certa vez eu estava descendo uma viela numa comunidade, né? Juntamente com a minha esposa, nós estávamos indo fazer uma visita e nós estávamos descendo uma viela dentro de uma
de uma comunidade. E, de repente, né, eu vinha depois do culto, então estava trajado, né? E quando eu ia passando, a gente viu um alvoroço dentro de uma casa, e um rapaz estava no portão e falou assim: vocês são crentes? Eu falei, sim. Aí o rapaz disse assim: não tem como vocês ajudar aqui o pessoal, porque a minha vizinha está endemoniada, e já tem umas 2 horas que eles estão tentando expulsar o demônio dela, e o demônio não sai. Fazia 2 horas que eles estavam tentando expulsar o demônio da moça, e o demônio não saía. E então eu entrei, né? Eu falei para minha esposa: vamos entrar para ajudar o pessoal. Quando chegou lá, tinha em média lá de uns 4 homens. Era o marido da moça, havia um jovem crente, que era o que estava tentando expulsar o demônio, e havia mais uns 2 vizinhos. Quando eu cheguei lá, o cenário era um dos piores. A moça estava na cama deitada, né? Supostamente endemoniada, e ali todo mundo em cima dela. Agora você pensa no cenário: uma moça com roupa curta, com 4 homens em cima dela, e expulsa o demônio daquilo, 2 horas naquela luta. Quando eu cheguei lá, que eu entrei no quarto e eu vi aquela cena, a primeira coisa que eu fiz, eu falei: gente, por favor, sai da cama, sai de cima da moça. Falar assim para mim, falou: não, irmão, mas o demônio, isso aqui não, em nome de Jesus, sai, pode sair. Aí eu tirei todo mundo da cama, eu falei assim: vamos tirar da cama, vamos expulsar o demônio dela aqui. Aí a gente tirou da cama lá, e né, cara toda retorcida. Aí eu coloquei a mão e expulsei em nome de Jesus. Aí eu falei: em nome de Jesus, demônio, pega toda a sua bagagem e vai embora. E eu expulsei o demônio em nome de Jesus. Aí daqui a pouco, aí a moça endemoniou de novo e pulou em cima da cama. E ali foram aqueles 4 rapazes, foi para cima da cama de novo. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei: não, tem alguma coisa de errado. Eu falei: porque se eu expulsei o demônio em nome de Jesus, o demônio não saiu, o demônio incorporou de novo e foi para a cama. Aí o que eu fiz, irmão? Isso aí é uma estratégia. Aí eu fui lá na cama, eu cheguei perto da moça lá e se batendo todo mundo em cima, mas dei um beliscão, irmão, catei bem aqui no braço dela, aqui, ó, mas eu dei um beliscão, e ali a moça pegou, sabe, você acredita? A moça gritou, na hora ela gritou: ai, moça, está me machucando. Está resolvido o problema. Ali eu entendi por quê, porque eu entendi o quê? Eu falei: se eu orei e expulsei o demônio em nome de Jesus, e o demônio não saiu, tem alguma coisa errada. Aí eu vi que aquilo ali não passava do quê? De uma encenação. A moça estava supostamente gostando do que estava acontecendo, e são coisas que não se brinca. Eu cheguei lá e dei um beliscão. Então, por isso que eu falo, a gente temos que ter muita sabedoria para lidar com o mundo espiritual. Então, se a gente não tem uma vida ativa com Deus, se a gente não tem ali uma vida ativa no mundo espiritual, se a gente não ora, se a gente não jejua, se a gente não tem os dons do Espírito Santo, como que fica diante de alguns cenários, diante de algumas dificuldades? Muito difícil, né? Fica muito difícil. Fica muito difícil. Então, seria importante as pessoas entenderem que o que nós estamos falando aqui é que o dom em si, ele não salva. Ele serve para o ministério. Mas todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que ter os dons do Espírito Santo e tem que ter também os frutos do Espírito Santo. É importante ter os dons do Espírito Santo e ter também os frutos do Espírito Santo. Olha que interessante. Lá em Atos, capítulo 16, irmão Divaldo, versículo 6, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele fala que ele foi impedido, né, pelo Espírito Santo e Silas, né? Isso, ele e Silas, né? Na verdade, eles foram impedidos, né? E eles iam para a Galácia e para Frígia. E eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Está escrito assim, né? Foram impedidos. Então você vê que interessante, irmão de volta, porque, ou seja, eles eram tão guiados pelo Espírito Santo que o Espírito Santo viu que não era o momento deles ir para lá, porque havia lugares mais importantes e mais necessitados do que eles, que até então, mais para frente a gente vê quando ele tem a visão, né? Quando ele vê um varão da Macedônia que assinalava as mãos e dizia: atravessa a Macedônia e nos ajudas. Então, por isso que é importante a gente
Eu creio, pastor, que quando eles dois foram, e quando foi levantado Paulo e Silas, Barnabé, né? Quando eles foram levantados ali naquela oração que o Espírito mandou separar Paulo e Barnabé, eu creio que eles já tinham traçado esse roteiro para eles fazerem, entendeu? Sim. Coisa que já veio deles, né? Não, vamos traçar esse roteiro aqui, nós estamos sendo mandados para pregar, então vamos traçar esse roteiro aqui para nós fazer. Nós vamos aqui. E foi aonde o Espírito Santo chegou, não, aqui para lá você não vai para cá, porque o Espírito Santo já tinha visto que ali necessitava deles irem ali ganhar almas ali. Né? Necessitado, é isso que o irmão falando, ou seja, porque eles fizeram um roteiro, né? Eu acredito que antes de sair na viagem, eles fizeram um roteiro ali, e naquele roteiro, porque quando a gente vê de uma forma cronológica, a gente vê lá em Atos capítulo, a partir dali da conversão de Paulo para frente, Paulo ele faz 4 viagens missionárias. Exatamente. Né? Então, como ele ia passar por muitos lugares, então eles tiveram que fazer como se fosse um mapeamento de repente. Um mapeamento, um roteiro. Então eles tinham mais ou menos em mente para onde eles iam. Então, por mais que o apóstolo Paulo era homem de Deus, eu tenho certeza que ele orou para que fizesse aquela viagem, né? Para que estivesse na direção do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele não trabalha de uma forma mecânica, né? Então, tem momento ali que ele vai mudar ali alguma situação de última hora. E a gente vê que, por mais que Paulo ele era um homem de Deus, mas a gente vai ver que ele teve que sair do roteiro dele aqui. Né? Em Atos capítulo 16, você vê que o Espírito Santo impediu. Falou, não, Paulo, muda esse roteiro aí, porque eu não quero que você faça essa trajetória. Então, o que é importante a gente entender aqui, irmãos? É importante a gente entender que tem momento que é necessário a gente mudar o roteiro quando o Espírito Santo ele ordena e ele mostra. Amém? Então, isso vai acontecer. Então, por isso que é importante os dons do Espírito Santo no ministério, né? Exato. E quando eu falo isso também, irmão Divaldo, eu me lembro de um outro episódio que aconteceu comigo também, que eu estava fazendo propósito de oração juntamente com um servo de Deus, e nessa época que nós estávamos fazendo esse propósito de oração, era na casa de uma senhora, né? Então nós estávamos indo todo dia à noite orar nessa casa, e era uma época de inverno, né? Uma época muito chuvosa, estava aquela garoinha muito fininha e muito frio, e eu lembro que nós estávamos todo dia indo lá, eu mais esse irmão, né? E lá também tinha mais um pessoal que estava no propósito de oração, e nós estávamos fazendo o propósito de oração na casa daquela irmã. E na hora de voltar, como a gente morava num sentido oposto, então na hora de voltar, voltava somente eu, juntamente com esse irmão, nós voltávamos. E eu lembro que dos dias que nós estávamos voltando da oração, era 11 e pouca, nós estávamos passando por uma avenida principal, e naquela avenida que nós estávamos passando, havia um bairro novo do lado esquerdo, e aquele bairro novo do lado esquerdo era um bairro de rua de terra, sabe? Era um bairro novo. E quando nós estava passando ali, o irmão que estava comigo, ele olhou para aquele bairro novo, e lá em cima, quase no final do bairro, tinha uma luz de uma casa que estava piscando. E aí o irmão olhou para mim e falou, irmão, Deus falou comigo aqui agora. Eu falei, Deus falou com você? Ele falou, olha ali em cima naquele bairro. Quando eu olhei à esquerda, lá no final do bairro, tinha uma luz que estava piscando. Ele falou, está vendo aquela luz que está piscando? Então, o Espírito Santo falou que a gente precisa ir naquela casa agora. Você pensa, irmão, umas 11 e pouca da noite, frio, garoando, a gente já estava meio molhado por causa da garoa fina, nós estávamos no meio do caminho voltando para casa, vindo da oração, e o irmão falou para mim que o Espírito Santo falou que era para ele subir naquela casa que estava piscando. E eu falei, irmão, você tem certeza que é o Espírito Santo? Ele falou, não, irmão, tenho certeza, é o Espírito Santo. O que eu fiz? Eu falei, amém, então nós vamos subir lá. Aí a gente subiu, irmão, pensa, irmão, rua de terra, choveu, estava um barro terrível, e a gente fomos subindo. Quando chegamos lá, naquela casa que a luz estava piscando, a gente bateu palma. Era uma casa bem simples assim, né? Tinha uma porteirinha, uma casa bem simples.
e de repente uma irmã abre a porta. Quando aquela irmã abre a porta e ela vê a gente ali, ela começa a se emocionar. E no momento que ela começa a se emocionar, ela falou: espera aí que os irmãos vão entrar. E a gente sem entender nada, porque o Espírito Santo só falou por irmão: vocês precisam ir lá naquela casa agora. A gente só obedeceu a voz do Espírito Santo. E aquela irmã foi lá e depois de alguns minutos abriu a porta e colocou a gente para dentro e falou: olha, irmãos, a gente só não pode fazer muito barulho porque meu esposo está dormindo, meus filhos estão dormindo, mas os irmãos não precisam falar nada, que eu já sei o porquê que Deus mandou vocês aqui. Ela contou a história. Ela falou que naquele dia, naquela noite, ela estava no culto da igreja dela, e no meio do culto o Espírito Santo usou ela, usou ela no meio do culto em profecia para falar com a igreja, e estava repreendendo a igreja, estava falando que Deus estava cobrando um conserto da igreja. No momento que ela estava profetizando, que o Espírito Santo estava usando ela, falando que Deus estava cobrando um conserto da igreja, ela disse que o pastor da igreja se levantou do altar e foi lá e repreendeu ela e falou para ela que ela estava falando na carne e que não era Deus que estava usando ela. E ali ela foi envergonhada perante a igreja, ela sentou no banco dela, começou a chorar, ficou triste, E ali ela fez uma oração, falou: Senhor, se não foi o Senhor que me usou nessa noite para entregar esse recado para a igreja, se não foi o Senhor que me usou, a partir de amanhã eu não sou mais crente, a partir de amanhã eu não vou te servir mais. Agora, se foi o Senhor que me usou para entregar esta mensagem para a igreja, hoje, antes da meia-noite, o Senhor vai enviar os seus anjos lá na minha casa para provar que foi o Senhor que mandou eu entregar o recado para a igreja. Irmãos, quando ela falou isso, nós olhamos para o relógio, faltava 5 minutos para a meia-noite. Faltava 5 minutos para a meia-noite. Então ali eu entendi, irmãos, que o Espírito Santo, ele muda roteiro, irmão Divaldo. Muda. Então, você imagina, se o Espírito Santo não falasse com aquela irmã, que realmente foi ele, foi Deus que mandou ela entregar aquele recado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não falasse com ela, no dia seguinte ela ia se desviar, pela vergonha e a humilhação que ela passou na igreja. Então, o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma toda especial, irmão Divaldo. Uma perguntinha para o senhor, pastor. Isto aí, a forma dele agir, ele blasfemou contra o Espírito Santo? Irmão Divaldo, eu creio que ele não blasfemou contra o Espírito Santo, porque o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir as obras do Espírito Santo a demônio. E, na verdade, ele não atribuiu as obras do Espírito Santo a demônio, simplesmente ele falou que era carne. Então ele repreendeu a irmã e falou que não era Deus e que era carne, o que ela estava fazendo era carne. Então ela falou que era vontade, que o que a irmã estava fazendo era uma vontade própria dela, que aquilo não era o Espírito Santo, mas era carne. Agora, se caso ele falasse que aquilo não era o Espírito Santo e era demônio, aí sim ele estava cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a obra do Espírito Santo a demônios, que é aquela passagem onde os fariseus lá, eles falou que Jesus estava expulsando os demônios no nome do Deus Beelzebub, Então ali Jesus falou, aquele que blasfemar contra o Pai, haverá perdão, aquele que blasfemar contra o Filho, haverá perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, para esse não haverá perdão, Então, se tratando disso daí Amém? Então, meus irmãos, o que nós estamos falando aqui é a importância dos dons do Espírito Santo. Então, qual é a diferença dos dons para os frutos? Então, como eu disse aqui, os dons do Espírito Santo é para o uso ministerial. Só que os frutos do Espírito Santo é para a salvação. Quando o apóstolo Paulo está terminando de escrever lá no capítulo 5 aos Gálatas, acerca dos dons, e ele fala que para aqueles que
que pratica os frutos do Espírito Santo, ele diz lá que não há lei. Não há lei. Por que não há lei? Porque a lei, ela é feita para infratores, não é isso? Então, a lei, ela é feita para infratores. Um exemplo assim, só para os irmãos entenderem, um exemplo. Se você está dirigindo o seu carro, aí você vê lá um radar. Aquele radar está falando que é 50 por hora. Se você passa 70, essa pessoa vai ser multada ou não, irmão Divaldo? Vai, sim, porque o limite é 50. Sabe? O limite é 50. O limite na estrada está marcando 50. Então, ele passou dos 50, ele está sendo infrator, negligente, né? Está sendo infrator. Então, o que acontece? Então, para aquele que passou de 70, a lei serve para ele. Ele vai ser punido conforme a lei. Por quê? Porque ele transgrediu. Ele não obedeceu à sinalização do radar. Então ele vai ser punido. Então a lei para ele serviu. Agora um exemplo, irmão Divaldo. Se uma pessoa passou lá no radar 40, 45 até 50, ela vai sofrer a punição? Qual foi o limite do radar? 50. 50 ela não vai sofrer. Ela não vai sofrer. Então, porque ela está obedecendo. Porque ela está dentro da lei. Exatamente. Está dentro da lei. Então, é isso que Paulo estava ensinando ali. Quando ele fala que aqueles que praticam o fruto do Espírito Santo, para esses não há lei, porque a lei não serve. Por quê? Porque aqueles que praticam os frutos do Espírito Santo, ele está dentro da lei. Ou seja, não há condenação porque ele está dentro da lei. A lei não serve para ele. É igual a pessoa que passa no radar. Se o radar está 50, a pessoa passa 40, a pessoa passa 45 até 50, se ela está dentro da lei, não vai chegar uma multa para ela porque ela não é infrator. Ela não transgrediu. Então, na nossa vida, é a mesma coisa. Então, a pessoa que ela vive pelo fruto do Espírito Santo e não pelo fruto da carne, a pessoa não é infrator. Agora, a pessoa que vive pelo fruto da carne é infrator. Por quê? Porque ela está quebrando os princípios de Deus constituído pela lei. Amém? Então, deixa eu só mandar um abraço aqui, que tem uns irmãos que estão conectados com a gente aqui. Eu quero mandar um abraço aqui, mais uma vez, a nossa irmã Kelly, né, ainda